Olá pessoal que se liga na mídia esportiva, vou destacar aqui o SBT, o programa Arena, vai deixar a grade de programação do Sistema Brasileiro de Televisão. Como é que vai ficar a situação do Benja, né? Porque vem aí o programa esportivo do Galvão Bueno, tem Copa do Mundo nesse ano de 2026, vamos falar sobre isso. Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix, aqui a gente destaca os assuntos da mídia esportiva, do rádio, da TV, da internet. Se interessa por esses conteúdos? Faça sua inscrição aqui no canal, é de graça. E também gostou do vídeo? Manda o seu joinha. Bom, vou começar aqui pelo Notícias da TV. Vamos ver o que está acontecendo. SBT cancela programa de Benja para ter Galvão Bueno no ar além da Copa. Bom, seguindo aqui, o SBT decidiu encerrar o Arena, apresentado por Benjamin Bach e no ar desde outubro de 2020, para dar espaço a um novo programa semanal comandado por Galvão Bueno. A decisão faz parte da estratégia da emissora de incorporar o narrador à grade fixa, aproveitando para além de sua atuação pontual na cobertura da Copa do Mundo de 2026. A nova atração de Galvão será exibida nas noites de segunda-feira, logo após o programa do Ratinho. A estreia está prevista para o fim de fevereiro, depois do Carnaval. As informações são do colunista Gabriel Wacker, do F5. No novo projeto, Galvão pretende unir o formato clássico de debates esportivos, que marcou sua trajetória tanto no Sport TV quanto na Band. Nem tanto na Band, né? A uma linguagem mais alinhada ao perfil do SBT, ou seja, combinando discussões sobre futebol com quadros de entretenimento. Entre as ideias em estudo está a possibilidade de o programa contar com auditório. Também há o plano de um quadro de entrevistas com jogadores campeões do mundo pela seleção brasileira, como parte do aquecimento para a cobertura do Mundial, que neste ano também será exibido pelo SBT. Olha, o elenco ainda está em fase de definição. Mauro Naves, parceiro de Galvão de empreitadas anteriores, é uma presença esperada. Há ainda a intenção de que Benjamin Bach participe como debatedor, mesmo depois de perder o Arena. Será? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, vou dar minha opinião aqui. Bom, Copa do Mundo no SBT, ainda estou aqui no Notícias da TV. O SBT adquiriu os direitos de 32 partidas da Copa deste ano. A transmissão ocorrerá no modelo simulcast, ou seja, com a mesma equipe atuando tanto na TV aberta pelo SBT quanto nos canais de assinatura da N Sports. Galvão Bueno será o principal narrador das partidas do Brasil no SBT. Recordista em transmissões de Copas do Mundo, ele participou de 13 edições consecutivas entre 1974 e 2022. Agora irá para o 14º torneio, que terá como sede Canadá, Estados Unidos e México. A Copa do Mundo 2026 será a quinta exibida pelo SBT. A rede fundada por Silvio Santos transmitiu as edições de 1986, 1990, 1994 e 1998, sendo esta a última, né? A última, a mais recente, né? 1998. Além do SBT e da Globo, a Cazé TV também vai transmitir a Copa do Mundo gratuitamente no YouTube. O canal será a única plataforma a ter todas as partidas do torneio. A líder de audiência exibirá apenas 52 dos 104 jogos à Rede Globo. Há uma controvérsia aí já, né? Porque se fala agora no novo acordo da Globo com a FIFA, são 54 partidas, pode ser 55, dependendo do desempenho do Brasil. Se o Brasil disputar o terceiro lugar, uma partida a mais, né? Nesse pacote da Globo, porque aí no pacote contempla todos os jogos da seleção brasileira e também a final da Copa. Então, se o Brasil disputar o terceiro lugar, seria um jogo a mais no pacote. Mas enfim, assunto aí para a Copa do Mundo, para próximos vídeos. Olha, agora eu vou aqui para o próprio Gabriel Wacker. O SBT fará uma mudança importante em sua área esportiva. O Arena, comandado atualmente com Benjamin Bach, sairá do ar. No ar, desde outubro de 2020, o programa dará espaço para uma nova atração liderada por Galvão Bueno. Beleza? Segundo apurou a coluna, o Galvão comandará a atração às noites de segunda-feira, logo após o programa do Ratinho. Este é o horário ocupado pelo Arena. No planejamento do SBT, o novo programa de Galvão estreará no fim de fevereiro, logo após o Carnaval. A estreia seria parte de um pacote com novidades na programação do SBT para este ano.
Além de Galvão, uma nova versão do Viva a Noite, comandado por Luiz Ricardo, pupilo de Silvio Santos, irá estrear. Aí já entrou até o Viva a Noite, né, com o Gugu Liberato, grande sucesso dos anos 80 e 90, com o Luiz Ricardo agora. Bom, ainda sobre o Galvão aqui, em seu novo programa, Galvão Bueno pretende misturar seu formato tradicional de debate, que comandou no Sport TV e na Band, com ares mais próximos do estilo da emissora da família Bravanel, mesclando questões de futebol com quadros de entretenimento. Existe uma ideia de contar até com um auditório para assistir a atração nos estúdios. Além disso, o Galvão tem o projeto de ter um quadro de entrevistas com jogadores que já foram campeões do mundo. A gente já falou sobre isso, né? Lá no Notícias da TV. Muito bem, aquecendo as turbinas para a Copa do Mundo. O elenco ainda não está definido. Também já falamos sobre aí no Notícias da TV. E essa coisa do Benja, né? Essa informação do Benja aí poder participar desse programa esportivo. Bom, gente, tá aí. Então é isso. Informação do Gabriel Wacker. O que acontece, meus amigos? É muito tarde, né? Aqui é SBT, se fosse a Band, se fosse a Record, se fosse a Gazeta, a Rede TV, a Globo, eu diria o mesmo, né? Muito tarde. Depois do Ratinho, que hora vai começar esse programa, né? Que horas vai começar esse programa? 11 da noite? 11h30? 11h15? Muito tarde, né? Por uma TV aberta, uma noite de segunda-feira, né? Porque as primeiras informações, ainda no ano passado, eram de que esse programa poderia ocupar as noites de quarta-feira, né? Mesmo assim, o horário seria péssimo, né? Esse horário da tarde não me convence, né? Sem dúvida nenhuma. Esse horário da noite, né? Muito tarde. Mas, enfim, não gosto do horário, né? Na Band a gente viu aí o fracasso que foi o Galvão Bueno, e não estou falando aqui do profissional Galvão Bueno, o programa não deu audiência, a verdade é essa. E a chance disso se repetir no SBT é enorme. O SBT tem lá mais audiência que a Band, sim, de forma geral. Mas nesse horário, numa noite de segunda-feira, e uma outra questão, né, que é preciso colocar aqui. O jovem hoje está muito mais ligado nas lives, né? O jovem que gosta de futebol, ele está acompanhando lives no YouTube, em redes sociais, Gazé TV, acompanhando debates também na GE TV, porque é uma linguagem mais jovem, que chega, né, ao público, fala mais fácil com esse público, né, considerado mais jovem. Então o Galvão, com todo respeito, né, um ícone do jornalismo esportivo, da narração esportiva do Brasil, sem dúvida alguma, mas já um veterano, tem um outro formato, um outro vocabulário, não chega nesse público jovem, a verdade é essa, né, não consegue atingir esse público jovem, e não é só o Galvão Bueno, né, todos esses veteranos narradores. Por isso que cresceu tanto o YouTube, as redes sociais cresceram tanto. Então, você vai colocar numa segunda-feira, muito tarde, depois do programa do Ratinho, que já começa tarde, né? O Ratinho já começa tarde. E aí você coloca o Galvão e, de repente, Mauro Naves está confirmado. Quem vem mais aí? Será que os amigos do Galvão lá da Band também, né? O Falcão, será que vem o Casão, né? Casagrande. Então, meus amigos, não vai atingir o público jovem e o público o público do Galvão Bueno, né, que gosta desse jornalismo esportivo mais tradicional, com mais histórias do futebol, né, que fala às vezes muito mais do passado do que das coisas do presente, esse público está dormindo, né, nesse horário. Segunda-feira, né, quase meia-noite, o cara está dormindo, está descansando. Então, a chance de não dar certo em termos de audiência é muito grande. Mas, como o SBT vai fazer a Copa do Mundo, então vai tudo no embalo, tá tudo no pacote, né? São 32 jogos que o SBT vai transmitir de forma simultânea, né, com o canal N Sports. Aliás, o Galvão Bueno é sócio do canal N Sports, então essa parceria, né, as duas empresas compraram esse pacote aí com 32 partidas. Agora a pergunta que eu faço aqui, gostaria se você puder responder, você que está acompanhando esse vídeo, quanto tempo vai durar esse programa? Depois da Copa do Mundo, você acha que vai prosseguir? Quanto tempo esse programa do Galvão Bueno vai ficar no ar, né? É uma incógnita, porque na Band durou o quê? Uma temporada, né? Não passou de um ano o programa Galvão e Amigos nas noites de segunda-feira na Band. Então passou a Copa do Mundo, o que o SBT tem mais, né? Galvão vai narrar os jogos, beleza, da Seleção Brasileira, Copa do Mundo, é uma outra situação. Aí acabou o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. O SBT acabou de perder, né? Todo mundo sabe disso, perdeu a Sul-Americana para a TNT Esportes, né, para o próximo ciclo, a partir de 27. Esse ano ainda tem Sul-Americana no SBT. Mas a partir do ano que vem, 2027, o SBT já não terá mais a Sul-Americana, só sobra a Champions League. Então, será que o SBT está correndo atrás de eventos esportivos, de direitos de transmissão? Não me parece nesse momento, né? O SBT
está fugindo aí de quase todos. Tem uma informação que surgiu, até gravei um vídeo sobre isso, que o SBT vai tentar tirar aí nas próximas negociações de Copa do Brasil, tentar tirar a Copa do Brasil da Globo, mas não vai ser fácil, é uma operação bem complicada, mas enfim, de concreto o SBT não tem muita coisa, não tem praticamente nada nesse momento. Então, meus amigos, essa é a questão, né? Como é que fica o Galvão Bueno nesse projeto aí? Para mim, depois da Copa do Mundo, pode durar mais um tempinho ali o programa, de repente, mas se não tiver eventos esportivos, não vai prosseguir, né? E aí, é aquela coisa, né? SBT e Band, principalmente, já falei isso aqui em outras oportunidades. Essa coisa volúvel, né? Essa coisa essa grade de programação que vive mudando, né? Nome de programa, apresentador, programa que entra no ar, sai no ar. Pô, não tem nada a ver com esporte, mas você lembra aí, o ano passado, o SBT lançou aquele programa matinal, né? O Chega Mais. O programa não durou 2 temporadas, quer dizer, não durou um ano, né? Apenas uma temporada e já saiu do ar, né? O Paulo Matias, que era da Jovem Pan, que agora tá com um programa aí, um projeto no YouTube, né? Tem um programa no YouTube, até o Regis Tadeu, crítico musical, participa do programa, tem outros jornalistas lá e tal. Quer dizer, o Paulo Matias, menos de um ano no SBT. A Michele Barros foi contratada, né, ex-Rede Globo, nem sei onde está a Michele Barros, se ela continua contratada do SBT, acredito que não, né, acho que ela deixou o Sistema Brasileiro de Televisão. Regina Volpato, lembra? Era o trio, né, que apresentava o programa, não durou um ano na grade. Então é por isso, né, e aqui não é puxa-saquismo nenhum, né, é a realidade, por isso que a Globo, desde os anos 70 até hoje, é líder de audiência, porque a Globo ela mantém um padrão, queira ou não queira. A qualidade já não é a mesma de programação, de conteúdo, tudo bem, isso é discutível, cada um tem sua opinião, mas você vê, Fantástico, Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje, são programas, né, jornalísticos ou de entretenimento que continuam no ar até hoje, né? As novelas continuam no ar até hoje. Então, é diferente de uma Band do SBT que coloca um programa no ar e em menos de um ano tiram. Ou muda de apresentador, ou muda completamente o formato. Tudo bem que a Globo também repaginou esses programas, podemos dizer assim, mas está lá, até hoje, quer dizer, desde os anos 70, gente, tempo que eu acompanhava ainda a TV aberta, acompanhei muito Fantástico, Globo Esporte, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, Vídeo Show, né? Quantos anos Vídeo Show ficou no ar? Hoje não está mais, mas ficou décadas e mais décadas, quer dizer, isso cria uma identidade com o público, além da questão técnica, que a Globo sempre foi superior, né, as vinhetas, as chamadas de programação da Globo, esse foi o grande, né, foi o ponto forte da Rede Globo que fez a emissora crescer tanto. Não vou discutir ali o início da Rede Globo, que tem alguns vídeos na internet falando sobre isso, não vou entrar nesses assuntos, mas a verdade é essa, né? Então a Globo, com a questão técnica, né, áudio, vídeo, vinhetas, chamadas, né, aberturas de programa, toda aquela qualidade com Hans Donner, né, todo aquele trabalho artístico e tal, o grafismo, e também a manutenção dos programas para criar uma identidade, coisa que as outras emissoras não fazem. Então você vê, lá na Band o Galvão foi lá, um ano o programa saiu do ar, né, não chegou nem a segunda temporada, e esse programa aí, na minha opinião, vai ser um programa para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo depois, a gente não sabe o que vai acontecer. E sobre o Benja, eu não acredito, e aqui é uma opinião, né, um palpite, podemos dizer uma opinião, né, eu não acredito que o Benja participaria de um programa que o Galvão Bueno apresente. Por quê? Nada contra o Galvão, não estou dizendo que eles têm algum problema, nada disso. Mas o cara, depois que vira apresentador, vira âncora de programa, ele não vai ser um participante, um comentarista, um debatedor. Acho muito difícil. Pode acontecer? Pode. Até seria legal, gostaria de ver. Mas, você vê, o Benja, que eu me lembro dele, Energia, quando ele não era o apresentador principal do programa, ele era um participante. Depois, a gente já lembra do Benja no Fox Sports, né, aquele grande sucesso que foi no Fox Sports, ele era o apresentador, o comandante do programa. Aí no SBT também, como apresentador, sempre apresentador, né, do Arena. Teve aquele programa também de entretenimento nas noites de sexta-feira que acabou não dando certo, né, com o Benja, mas sempre apresentando, né. Depois que o cara vira apresentador, é difícil, né, ele voltar, né, a ser um participante, um debatedor, um comentarista. É que nem repórter de campo, que vira narrador esportivo. Depois que ele vira narrador esportivo, é muito difícil você né, convencê-lo a voltar ali para as reportagens de campo, repórter também no jornalismo geral, que está nas ruas, aí de repente é promovido, vira um apresentador de estúdio, depois é difícil você chegar e falar, você vai voltar para a rua. É complicado. Então é a mesma coisa, acho que o Benja ele está acostumado a comandar programas. Tem lá também na CNN Brasil, né, o Domingão com Benja, onde ele é o âncora, o comandante.
Então, não sei se daria certo nesse programa do Galvão Bueno do Benjamin Bach. Vamos aguardar aí as próximas informações. Queria saber a sua opinião também, manda aí o que você pensa sobre esse assunto aí, o programa do Galvão chegando, o Benja saindo do ar, não, pelo menos o programa, né, o Arena SBT, que era comandado pelo Benjamin Bach. Um grande abraço, até a próxima, valeu gente, tchau!